Bom, entrando nos modificadores de impacto, né? Existem diferentes tipos de modificadores de impacto no mercado. Hoje eu trabalho com a linha Kraton de produtos, que é um copolímero de estireno em bloco, né? Ô, Rafael, caramba, que nome estranho, né? O que que é isso, né? Se a gente tiver que trazer para nossa realidade, né? Para o chão de fábrica aí, é na verdade uma borracha, né? É um copolímero, mas ele tem uma fase borrachosa, legal na sua estrutura, como qualquer modificador, que só conta com a fase borrachosa. No nosso caso, a gente tem terminações de cadeias rígidas, certo? E aí, essas terminações de cadeias rígidas trazem um diferencial muito bom, porque o modificador de impacto, normalmente você adiciona, ele resiste ao impacto muito bem, mas ele fica muito flexível, né? E aí, com o nosso material, você tem uma resistência ao impacto, mas você consegue manter uma boa rigidez do produto, né? E rigidez do produto, a gente está falando de estabilidade dimensional, a gente está falando de, por exemplo, reduzir a espessura de uma sacolinha com um modificador de impacto, ter uma boa resistência ao rasgo, uma boa soldabilidade, mas você não tem aquele alongamento, né? Você pega a sacolinha, você coloca um peso, a sacolinha alonga, né? Pra caramba. Não é interessante isso. É interessante que você tenha a estabilidade do seu produto, né? A estrutura do seu produto. Então, com essa linha de produtos, a gente tem esse diferencial, tá? Dentro da linha Kraton de produtos, a gente tem 3 diferentes famílias, né? Que é o SBS, que é essa estrutura aqui, esse carinha aqui, é a primeira família de produtos, é um material de combate, um preço bem interessante, legal, faz muito bem a função de modificador, perfeito, bem borrachoso, né? E depois a gente tem uma segunda família de produtos, né? Então, essa parte que é o butadieno, aqui o Bzinho, na verdade ele passa por um processo de hidrogenização, e aí transforma isso num etileno, butileno, né? E aí a gente não tem mais essa dupla ligação na estrutura. Ah, beleza, Rafa, mas o que isso traz de diferencial? Então, se eu não tenho essa dupla ligação, eu não tenho o ponto frágil da minha estrutura, né? E olha que legal. Então, eu tenho uma boa resistência térmica aqui e uma boa resistência aos raios UV. Então, poxa, já é um diferencial muito bom, né? Eu tenho um material para trabalhar com os polímeros de engenharia, com os polímeros de alto desempenho, né? Então, a gente tem essa linha e agora mais recente, né? Essa daqui, que é o estireno, etileno, butileno, estireno novamente no final com anidrido maleico, certo? A gente tem aqui esse anidrido maleico, que é o agente compatibilizante, e ele traz um diferencial muito bom. Por quê? Quando a gente fala de materiais reciclados, existem 3 aditivos muito importantes: o antioxidante, o modificador de impacto e o agente compatibilizante. Ah, beleza. Então, eu tenho aqui um modificador de impacto que ele já tem um diferencial, porque ele tem o etileno, butadieno, e as terminações de cadeias rígidas, então já é um material diferenciado, e agora com a agente compatibilizante. Ah, legal, Rafa. O que esse compatibilizante faz? Por que ele é tão importante? Né? Qual que é o diferencial dele? E aí a gente mostra aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho uma blenda de poliestireno com PE de alta. Aí o Ziriane olha e fala, pô, Rafa, é uma blenda que não faz sentido nenhum, né? Ninguém faria um PS com PE de alta, né? E realmente, é bem isso, né? É um material muito diferente, mas a gente colocou só para fazer o estudo. E olha que legal, você nota que a morfologia ela está muito mais linear, né? E aí a gente adicionou 5% de aditivo para trazer essa propriedade. Porque a gente não controla muito bem os refugos que são gerados na indústria, né? E que chegam para os recicladores, né? Então o reciclador tem lá PS com PE de alta, ele não consegue separar esses materiais. Qual que vai ser a função? O que a gente vai fazer agora, né? Não tem função para esse produto, né? Ele é muito quebradiço, ele é muito ruim. Então, olha o impacto aqui, sem o compatibilizante e adicionando o compatibilizante, né? Um modificador de impacto, mas compatibilizante, né? Você tem uma boa interação
entre os materiais. Aqui, por exemplo, um PP sem o anidrido maleico, né, sem o compatibilizante, e a fibra de vidro. PP apolar, né, e a fibra altamente polar não se conversam, né? Você vê que a fibra fica solta. Aqui algumas fibras já foram arrancadas, né? E quando a gente adiciona esse aditivo, olha que interessante, a gente tem uma boa, que a gente chama de molhabilidade, né? Um bom molhamento, né, da sua fibra com o polipropileno. Então, esse é o apelo que o agente compatibilizante traz, né? Reduzir o efeito da contaminação, reduzir a incompatibilidade, né? E melhorar as propriedades mecânicas. Então, essa linha circular da Kraton, ela traz esse apelo, né? É um design sustentável, né? Pensando no design sustentável, que é, Rafa, eu tenho uma peça aqui, eu estou tentando injetar 100% PP reciclado, mas eu só consigo utilizar 50% de PP reciclado hoje, porque eu não tenho boas propriedades. E aí a gente adiciona um aditivo, melhora as propriedades desse PP e você vai conseguir chegar no 100% do PP reciclado ou o meu PP contaminado, né, que é uma outra questão. E também reduzir espessura, tamanho de parede, tudo isso é possível porque você tem a fase do modificador de impacto, né, que atua aqui, aumentando as propriedades mecânicas do material, né? E como a gente já falou, compatibilidade de resinas PCR. Você, né, Ziliane, você já deve ter se deparado com aqueles filmes multicamadas, né? Então tem lá o polietileno, nylon, tem EVOH, PVDC, alguma coisa, tem vários materiais dentro de um só filme, né? E não tem uma compatibilidade. O problema é a reciclagem desses materiais, né? A gente está participando agora de um projeto no Chile, que são da indústria pesqueira lá, que eles têm as cordas, né? Uma parte é nylon, outra parte é PP, outra parte é PE, e eles não conseguem separar isso. E tem toneladas e toneladas de produto. E a gente conseguiu, né, trazer uma boa compatibilidade para esses materiais. Então o cliente falou, nossa, pronto, agora eu tenho um produto com esse refúgio, né? Eu consegui dar um destino para esses materiais. Então, é bem interessante. Você sabe que os nossos materiais aí, principalmente filmes que são depositados, vão todos para aterro, né? Vamos para aterro. Inclusive, eu tô com um projeto para fazer uma iniciação de mestrado nessa linha de pesquisa. Tentar pegar tudo e fazer de tudo alguma, Chegar alguma numa propriedade, né? funcionalidade, né? Isso. Porque Essa. isso é muito importante. Não Uhum, adianta a gente fazer separações de camada, ou seja, algo muito mirabolante que o mercado não vai conseguir absorver. Então a eu ideia é a concordo. gente utilizar os recursos que a indústria de reciclagem possui na atualidade com algo que possa agregar valor, né? Então Isso. esse é um sonho aí meu de tentar fazer alguma É. coisa nesse sentido e quem sabe dá certo, né? Uhum. Não, Muitas vezes perfeito, eu tô com um em total aditivo ou com acordo. a mistura de aditivos compatibilizantes, né? De repente Isso. usar o Kraton, mais um outro tipo, enfim. Lá fora existem alguns estudos um pouco mais avançados do que aqui, né? Inclusive, quando Uhum. eu fiz o pré-projeto, eu acabei pesquisando algo nesse sentido. Então tem algumas coisas também de Fusabond utilizado, enfim, né? Sim. E a sinergia desses aditivos aí podem resolver muitos problemas. Uhum, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Esses compatibilizantes, né? A gente tem a linha do Polybond, ali indicada para materiais rígidos também. É, o diferencial do Kraton aqui é porque a gente tem tanto o modificador de impacto com o compatibilizante junto, né? Então, a gente sabe que o material, quando ele passa por um processo de reciclagem, ele acaba se tornando um pouco frágil, né? A sua estrutura ela fica frágil. E aí a gente consegue contornar essa questão por meio da utilização de um aditivo. Tudo bem? Além do É, que, só, tem muitos aditivos também que são incorporados para danificar o material, né?
Isso É, também é um outro BO, né? Que o pessoal acaba muitas vezes vendendo no mercado, que o material é altamente sustentável e o cara colocou um agente degradativo no material, né? Isso acaba prejudicando é, bastante, né? E assim, e aí a como que a gente vai fazer esse desinformação do controle mercado é na muito grande, reciclagem? né, Rafael? É, aí tem essas brigas, né? Mas faz parte. Mas é muito bom. A discussão é boa, né? É, E aí, só para compartilhar com você, a gente tem algumas linhas de produtos, né? Pensando em Circular, da Kraton, né? São 5 diferentes produtos, cada uma indicada aí para uma aplicação específica. Aqui o C1000 com alto teor de compatibilizante, o C1010 com compatibilizante em médio teor, mas melhor flexibilidade que o C1000. O C1010 ele já tem 50% de reciclado, né? É um pós-indústria da própria Kraton na sua formulação. Então, é um produto de combate, assim, um preço muito interessante. E aí tem um SEBS convencional e um SBS convencional, mas são moléculas específicas para trabalhar ali com poliolefinas, né? Uh, o C1010 hoje é um produto que a gente está trabalhando muito forte no mercado brasileiro, né? Inclusive, a gente tem aprovação agora com PBT, teria que adicionar uma coluna aqui. Então, é um material teoricamente novo, a gente está atuando aí há 1 ano e meio, mas a gente já tem casos de êxito em diferentes aplicações, que é o que eu vou mostrar para você aí agora, tá? Só um teste comparativo que a gente fez é no PP, um dos materiais mais reciclados aí também, né? Aqui a gente tem do lado direito embaixo o PP 100% PCR, sem nenhum uso de modificador, certo? A gente adiciona aqui 3, 6 e 9% do nosso aditivo e a gente faz a comparação com um modificador de impacto convencional de mercado, né? O nosso C3000, né, que é um SBS, e o nosso C2000, que é um SEBS. Esse carinha aqui, ó, é esse daqui. Ele não tem compatibilizante na estrutura, tá? Esses verdes aqui não tem compatibilizante, mas ele tem uma cadeia que conversa muito bem com o PP. Então, se você tem um PP reciclado, mas o meu reciclado eu garanto que não tem contaminação, ou é uma baixa contaminação. Perfeito, você pode atuar com esse material, né? E aí ele traz uma resistência ao impacto que pode ser muito alta, né? Você aumenta aí em 210% a sua resistência ao impacto. E olha como é que fica o material depois, né? Bem bonitinho. disperso, né? Só para mostrar, falar para você também, esse aqui foi passado na extrusão e depois injeção, tá? PP, a gente está falando de várias aplicações, né? É claro que o mercado de brinquedos de rótulo normalmente é feito em PI de média densidade, né? Mas já tem alguns carinhas aí atuando, desenvolvendo PP para essa aplicação, mas principalmente em brinquedos, tá? Outro estudo que a gente fez foi uma mistura de PEAD, né, contaminado com PET. A contaminação era cerca de 20% de PET na estrutura do material, né? Então a gente conseguiu, né, se você olhar aqui, o gráfico em preto é o material sem o modificador, sem o compatibilizante, tá? E a gente conseguiu aqui, ó, um aumento na resistência ao impacto, um aumento na deformação, no alongamento, né, do nosso material. Mas se você perguntar, Rafa, legal, como é que ficou o módulo de elasticidade? A rigidez do produto ficou Continua muito boa, quase não teve igual redução, praticamente. né? Ficou igual praticamente, e a resistência à tração se manteve. Então, poxa, é uma aplicação que eu preciso de resistência à tração. Legal. A gente tem aí um material que vai manter a sua tração e você vai ter um impacto muito mais alto, né? E aqui, né, você nota que o material ficou bem bonito também depois do processo, né? E aí, PEAD reciclado, a gente consegue e absorve em vários tipos de aplicações, né? Claro, só tem que tomar cuidado, não vai retornar para uma peça que seja alimentícia, né? Mas aí a gente consegue trabalhar em vários mercados, tá? Um caso, você falou de PP e PET, né, que estão muito fortes no mercado, né?